medicina. Então a gente tem vários pacientes assim que contrariaram as estatísticas porque a gente pensou fora da caixinha, a gente buscou outras linhas de pensamento. Gustavo Vilela, médico oncologista e professor do curso de pós-graduação em nutrição do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, São Paulo. Possui vasto conhecimento em medicina integrativa e funcional, medicina hiperbárica e tratamento de intoxicações ambientais. Meu nome é Gustavo Vilela, eu sou médico formado já há 22 anos e minha formação inicial foi em oncohematologia, transplante de medula óssea. Tive uma formação médica bastante acadêmica, bastante convencional na Universidade de São Paulo, Universidade de Paris. E eu chegou um ponto da minha carreira em que me incomodava não fazer algo a mais para os pacientes. Vinha um paciente com uma doença grave, eu vinha com aquela empolgação minha de que eu iria reverter o processo, ia ajudar o paciente, ia, enfim, reverter a doença de alguma forma e não dava certo, né? Os pacientes com leucemia, os pacientes com doença hematológica são muito graves muitas vezes, então gerou em mim uma frustração muito grande. Lógico que eu já sabia de que era uma área difícil desde a residência, mas no dia a dia me incomodava eu fazer apenas aquilo que eu tinha aprendido, né? Eu me sentia um chamado dentro de mim para buscar outras coisas, outras formas de pensamento, outras formas de poder ajudar os pacientes, né? E o ritmo eu ia nos congressos, não tinha nenhuma novidade a mais no ritmo que eu gostaria, né? Sempre as moléculas estavam sendo estudadas, os tratamentos novos, eu queria algo mais de uma forma mais rápida, uma visão mais ampliada. E assim foi o meu caminho, fui buscar outras formas de pensamento, fui estudar sem preconceito, né? Porque você tem que estar aberto para receber o novo. Então eu fui em busca de outras linhas não ortodoxas, ortomolecular, medicina biológica alemã, ozonoterapia, acupuntura, homotoxicologia, medicina psicossomática, sem nenhum preconceito. Até porque para você falar mal de alguma coisa, você tem que conhecer. Senão não cabe você falar mal sem conhecer aquilo. Então eu fui em busca disso e então eu acho que eu tinha uma visão padrão da doença, do câncer, e passei a ter uma visão mais ampliada daquilo lá, né? Então quando você adquire mais conhecimento, você ganha uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. Aquele famoso comparativo que a gente faz, né? Você está embaixo da montanha, depois que você consegue subir num nível mais alto, você tem uma visão do todo mais diferente do que quem está lá embaixo ainda. Então, comparando com o que eu tinha de conhecimento antes, que eu tinha um conhecimento apenas convencional, eu passei a ter uma visão convencional um pouco mais ampliada, né? Então, estou numa posição de poder julgar melhor um pouco esse tratamento convencional junto com a medicina integrativa, né? Fui buscar essas duas coisas de forma paralela. A gente já viu vários pacientes contrariar os prognósticos clássicos da medicina, né? Eu já perdi a conta de pacientes que tinham ali uma sobrevida de 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano, porque assim é a estatística daquele câncer dele, daquele estágio dele, e estão há 4, 5 anos vivos, porque, como eu falei, a gente não se limitou apenas a tratar a célula tumoral para exterminá-la. A gente buscou compreender todo esse entorno que envolve a doença e corrigir esses fatores. Então, estudar o microbioma, o exposoma, as emoções, melhorar a alimentação, o perfil hormonal. Então isso faz uma diferença muito grande. Tem vários pacientes. Eu tenho um paciente recente que tinha um tumor cerebral, foi operado no glioblastoma, que é um tumor que recidiva muito frequentemente, né, e com uma doença muito grave. E ele foi operado, fez a radioterapia e passou um mês, o tumor voltou. E aí indicaram quimioterapia para ele, ele falou assim, eu não vou fazer quimioterapia, não quero fazer. O médico falou assim, olha, com quimioterapia você tem 1 ano de vida, sem você tem 6 meses de vida. Ele falou assim, então eu prefiro ficar com 6 meses, mas ter qualidade de vida, eu não quero fazer químio. E aí ele entrou de cabeça nessa coisa que a gente está falando da alimentação, ele se reencontrou como pessoa, mudou relacionamentos, mudou alimentação, seguiu essa linha de autoconhecimento, de autobusca, né? E já faz 4 anos isso, ele não tem nenhuma doença mais. Então, esse é um caso que eu tenho recente, mas a gente tem vários outros pacientes que vão no oncologista depois de alguns meses, voltam bem, e o médico se surpreende. E os pacientes me contam isso, né? Eu não sei, eu fico sabendo porque eles me contam isso. O médico lá se surpreende porque já era para ele estar cheio de metástase e não está. Era para ele ter recidivado e não recidivou. O tumor não aumentou, era para ter aumentado. Quer dizer, eles não entendem muitas vezes por que o paciente está fora da curva. Ele foge da estatística. Eles não compreendem. E o paciente nem conta às vezes por quê.
que ele buscou outras coisas, porque às vezes o paciente conta, o médico ele critica, ele proíbe, ele faz chantagem, ele fala, se você continuar isso, eu não te trato mais. Acontece às vezes. Não tome isso que ele te deu, porque isso vai te fazer mal. Mesmo vendo que o benefício que o paciente está mostrando. Tanta dificuldade de aceitar o novo, ou aceitar o que ele desconhece, que ele agride o paciente. Né? Ele esquece que o processo não é dele, é do paciente. O paciente, estando ele consciente, orientado, informado, ele tem o direito de fazer o caminho que ele quiser. A gente não pode criticar nem julgar essa escolha do paciente. Nesse ponto eu sou muito aberto, o paciente é que sabe se ele quer fazer químio, se ele não quer fazer químio, se ele quer fazer rádio, se ele quer fazer rádio. Eu dou a informação do que é melhor para ele. A escolha que ele vai fazer com aquilo é dele, não é minha. E eu vou apoiá-lo e respeitá-lo no que ele quiser fazer. E no que eu fizer do meu melhor para ajudá-lo nesse sentido. Né? É assim que eu vejo. Então a gente tem vários pacientes assim que contrariaram as estatísticas porque a gente pensou fora da caixinha, a gente buscou outras linhas de pensamento. Existe um distanciamento. Convencionalmente, existe um senso comum entre os pacientes, as pessoas leigas e os próprios médicos, cientistas, de que o câncer é fruto do acaso. Ele surgiu de forma aleatória, então se é aleatório, é quase que automático, não adiantar falar muito disso. Já aconteceu, né? Vou falar disso para quê? Já aconteceu, o câncer já está lá, a gente tem que tratar. Então existe um distanciamento sim em relação a ir buscar um pouco mais as causas da doença, por ter essa ideia de que ele surgiu de forma aleatória, né? De que ele é uma doença genética que aconteceu por acaso, né? E no meu entendimento, a causa e efeito são uma constante no universo, né? Não existe um acaso no universo, Deus não joga dados, né? Então se um vento bate numa árvore e as folhas caem, né? Elas caem, é um acaso? Ou caem aquelas folhas que têm as condições específicas para cair, né? E o trajeto que elas fazem da árvore até o chão é um trajeto ao acaso? Né? Ou esse trajeto vai seguir as leis naturais da física? Então, por trás de cada atividade do universo, eu acho que existe uma inteligência por trás. Existem leis, as leis da biologia, da matemática, da física, que regem aquilo tudo. Então, são inúmeras variáveis que a gente não conhece no universo, mas sempre tem uma causa por trás, né? Então, se uma célula normal se transforma numa célula doente e cancerosa, ela foi o resultado de uma série de condições específicas que permitiram que ela se transformasse numa célula doente, né? Então a física, a química, a biologia, tudo isso faz parte de uma grande orquestra no universo, interagindo entre si com leis precisas, né, e leis implacáveis, elas acontecem de qualquer forma. Então, essa ideia de que o câncer é uma doença genética, que os genes causam o câncer, né, distancia um pouco esse interesse de ir um pouco mais nessa busca da origem, da causa da doença. A gente sabe que o câncer não é uma doença genética, os genes não causam o câncer, né? É uma doença muito mais ambiental, do microambiente celular, né? Da incapacidade das células de estar em harmonia com o seu próprio entorno, né? E lógico que existe um dano genético associado ao câncer, mas ele é secundário, né? Tem uma teoria hoje que acontece já há certos anos de que o câncer é uma doença muito mais metabólica do que genética, né? Já se fizeram experimentos e já foram replicados mais de 3 vezes esse tipo de experimento, e que eles pegaram na célula com o câncer, né, o núcleo da célula tumoral, se você extrair esse núcleo e transplantar esse núcleo numa outra célula, essa próxima célula não vai ficar célula tumoral. Então isso mostra que o centro inteligente da célula, que seria o núcleo, onde tem todo o código genético, por mais danificado que ele esteja e um núcleo tumoral, ao você transplantar para uma outra célula, essa célula não vai ficar tumoral. Ao passo que se você pegar um citoplasma de uma célula tumoral e colocar um núcleo de uma célula normal ali dentro, a célula continua sendo tumoral. Isso mostrou para a gente que o que provoca o câncer na célula não é o núcleo, é o citoplasma. São componentes citoplasmáticos que estão fora do controle genético, que determinam que aquela célula seja tumoral ou não. Então isso fez a gente questionar essa ideia, essa teoria de que o câncer é uma doença genética, né? E sim, muito mais citoplasmática, extragenética. Então, essa incapacidade das células de lidarem com o seu entorno que provoca esse processo proliferativo. Então, os genes são usados, sim, mas secundariamente, eles não são a causa inicial do problema. Na natureza não existe oncogene.
Os genes, eles nem sabem que eles têm esse nome, né? A gente que deu o nome de oncogene para eles, né? Esses genes que supostamente provocam o câncer na célula, né? Na natureza não tem uma função biológica para isso. Não tem por que você ter um gene com essa ideia de provocar câncer na natureza. Então, na verdade, os oncogenes, eles são fisiologicamente genes de resistência. Eles são genes que a célula utiliza para se defender contra o meio ambiente, para aumentar o ritmo proliferativo. Por exemplo, se você faz um corte na pele, uma lesão na pele, aquelas células da pele vão ter que se proliferar num ritmo acelerado para poder cicatrizar, certo? Naquele momento, elas vão ativar genes proliferativos, muitas vezes os mesmos genes que são genes que provocam o câncer, porque ela tem que proliferar numa taxa maior para reparar aquele tecido. Só que aí, a hora que proliferou e cicatrizou, elas desligam esses genes e voltam para o estado normal. Então, os oncogenes não são oncogenes, eles são genes de proliferação e resistência, de sobrevivência da célula, para que a célula use em momentos muito específicos de reparação do tecido. O problema é quando esses genes ficam permanentemente ligados, ativados. Isso sim é patológico. Então, e o que faz esse gene ficar de forma acelerada, assim, permanentemente ativado, em grande parte das vezes é o próprio ambiente onde a célula está inserido. Então, hoje a gente tem o conceito de epigenética, né? Não é tanto o gene que tem a questão, é como o ambiente interfere nesse gene e faz com que esse gene se expresse. Então, o microbioma é o nome que a gente dá para o nosso conjunto de micróbios que habitam no nosso interior. A gente sabe que tem micróbios dentro da gente, né? O intestino cheio de bactérias, a nossa pele, as áreas genitais, a boca, então nem se fala. Então, a gente tem esses sítios que são classicamente que tem bactérias ou vírus, digamos, de forma fisiológica, né? São santuários de micróbios. Até um tempo atrás a gente achava que era só isso mesmo, né? Que intestino, pele, mucosas, vagina, pênis são áreas que tem bactérias que moram ali mesmo, naquelas regiões, fungos. E aí, dos anos de 2014, 2015 para cá, começaram a surgir vários trabalhos que mostram que esse microbioma não se limita apenas a essas áreas clássicas que a gente já imaginava. E para nossa surpresa, a gente tem trabalhos que confirmaram já que esse microbioma ele também está presente em órgãos que teoricamente seriam estéreis, né? Como é que você imaginar que teu cérebro tem bactérias e vírus morando lá dentro? Você já imaginou isso? Mas a gente sabe que tem, né? Então o cérebro não é estéril, a placenta não é estéril, o nosso esperma não é estéril, nossas artérias, veias não são estéreis, os músculos não são estéreis. Pode parecer chocante isso, né? O próprio nosso sangue não é estéril. Os trabalhos mostram que existem nesses territórios todos populações de micróbios dormentes, bactérias dormentes. Ou seja, são bactérias que não têm uma atividade proliferativa. Se você colocar essa bactéria em meio de cultura, ela não vai crescer. Ela até parece que está morta. Ela tem uma aparência de bactéria morta. Mas se tiver as condições específicas para ela, vai conseguir replicar de novo, multiplicar e ficar realmente de novo ativa. Então essa categoria de micróbios, de bactérias dormentes, é que povoa esse nosso interior aí. Lógico que você fala assim, se eu tivesse bactéria no sangue, eu teria com uma sepsis, estaria no hospital com uma febre. Teria realmente se fossem bactérias proliferativas, metabolicamente ativas. Como são bactérias em pequena quantidade e dormentes, latentes, dormindo, vamos dizer assim, elas não criam alarme no sistema imunológico, não criam inflamação gigante, aguda. Então você não tem esse quadro séptico como se pensaria. Você pode ter um quadro inflamatório de baixo grau, certo? Tanto no sangue quanto nos tecidos, por conta desse microbioma que existe na gente. Então, os trabalhos mostram que esse microbioma dormente tem um papel direto na inflamação tecidual, na inflamação do sangue fisiológica, que a gente tem um pouquinho de inflamação no sangue, porque ele faz parte da nossa flora normal. E esse desequilíbrio entre esse microbioma, nesses territórios que a gente falou, por um aspecto mais inflamatório ou mais tóxico, que pode provocar doença. Então você tem hoje trabalhos que relacionam essas bactérias e vírus com Alzheimer, né? Se pegar cérebros de pessoas que morreram de Alzheimer e biopsiar e fazer análise, você vai encontrar perfis de bactérias que estavam lá acumuladas naquela pessoa na vida inteira. O microbioma daquela pessoa daquela forma que favoreceu aparecer o Alzheimer nela, né? Então você tem microbioma nas artérias, então a aterosclerose, a aterogênese, né? A produção de placa de gordura
na artéria também pode ter a ver com o microbioma que está ali naquela artériazinha, junto com o exposoma. Então, se você fumou a vida inteira, se expôs a metais pesados, impregnou na artéria metal pesado, toxinas ambientais, com um microbioma ruim, então, mais uma vez, exposoma e microbioma juntos, né, cria-se um território tóxico, lesivo, que gera um quadro inflamatório naquela artéria, naquele cérebro, onde quer que seja, e essa inflamação crônica é que promove um palco, um cenário, para que a doença crônica se instale, seja o câncer, seja uma aterosclerose, seja um Parkinson, um Alzheimer, uma osteoporose, o que quer que seja. Então, o microbioma hoje é uma área fascinante de pesquisa, é a área hoje que eu mais me dedico a estudar e a pesquisar. Nosso protocolo de pesquisa, que foi aprovado no Comitê de Ética, envolve a pesquisa do microbioma no câncer. Então, se você vê que todos os tecidos nossos podem ser habitados por micróbios, o tumoral também pode ser, né? E aí surge um conceito de oncobioma, né? Que já está publicado, inclusive. A gente tem que imaginar que o nosso terreno, tem várias sementinhas. Como você jogar sementinhas num terreno, né? Num solo. E na hora certa, nas condições certas, aquelas sementinhas vão eclodindo e fazendo as plantas, certo? Aqui é a mesma coisa, a gente tem nosso terreno interno, nosso ambiente metabólico interno, nosso terreno biológico, com esses patógenos que fazem parte da nossa flora, são fisiológicos, todo mundo tem. Não é para ficar estressado com isso, que a gente faz parte da nossa biologia isso. Só que, em condições específicas, eles podem aumentar a sua atividade e eclodir e provocar dano. Quando isso? Com excesso de toxinas ambientais, você rompe a tua fisiologia normal, com déficit imunitário, se a tua imunidade não estiver legal, esse equilíbrio bactéria-imunidade tem que estar muito bem afinado. Se a tua imunidade cair, você não controla mais isso daqui, a bactéria começa a aumentar, ou o vírus, o que quer que seja, entendeu? Então, a alimentação, né? O teu perfil hormonal, insulina, teu nível de proteína, de carboidrato, interfere na qualidade do teu microbioma, não só do intestino, mas também dos tecidos em geral. Então, alimentação, toxinas, teus pensamentos, tua imunidade, impacta no microbioma até do próprio tumor, do oncobioma. Por isso que eu falo que se você tem uma emoção, um conflito alterado crônico e faz uma imunodeficiência localizada num tecido específico, a imunidade da mama cai naquela região, por tônus simpático alterado e parasimpático também, pelo estresse que é gerado. Se cai o tônus imunitário naquele órgão específico, e nós temos um microbioma que está ali inserido, com menos imunidade, você cria um desbalanço. Então, o microbioma que está ali, ele se torna mais agressivo, menos imunidade, já tem um ambiente de exposoma ali que já existe, que também é lesivo, então você cria um ambiente favorável para você provocar inflamação e células tumorais ali. Então, nas nossas pesquisas hoje em dia, todo paciente que a gente avalia o microbioma, o oncobioma. E a gente percebe a participação de uma infinidade de vírus e bactérias e patógenos na área tumoral, né? A gente usa uma tecnologia também, como eu falei do Dr. Ambura previamente, que capta padrões, assinaturas frequenciais em hertz daquela área tumoral, e a gente consegue captar, então, se naquela área existe uma emissão por parte do paciente da área tumoral de padrão de frequência de um HPV, de uma clamídia, de um micoplasma, de uma micobactéria específica, enfim. A gente consegue ver qual que é o perfil polimicrobiano naquela pessoa, né? Então, a gente percebe isso, que em toda a área tumoral existe uma emissão de frequências de patógenos. Então, o microbioma, o oncobioma, é um fator, com certeza, que vai, nos próximos anos, ser muito discutido, muito falado, porque sem você corrigir esse microbioma, essa base do tecido, você não consegue ter um bom sucesso de tratamento. Eu costumo dizer que as causas da doença, do câncer, tem a questão emocional, como eu falei, que mexe na tua imunidade, e tem o exposoma e o microbioma. São coisas muito simples. E se você apenas se concentrar na célula tumoral, que é a célula doente, tentar matar essa célula sem corrigir esse entorno, que é o que provocou a doença, você está tratando de uma forma muito simplista. Você tem que tratar a célula tumoral, sim, destruir essa célula tumoral, mas corrigir essas anomalias que estão em volta, metabólicas, microbianas, tóxicas, emocionais, hormonais, porque a célula tumoral não está sozinha, ela existe num microambiente muito complexo. Então, você tratar um paciente apenas com uma quimioterapia ou uma radioterapia, você está usando uma vertente dessa complexidade toda, né? Nossos melhores resultados são obtidos quando a gente associa esse tratamento convencional de matar a célula tumoral e com um tratamento complementar que tem essa visão que nós estamos falando de tratar o microambiente tumoral.
Se você combina essas duas coisas, duas estratégias, os resultados são infinitamente melhores. É o que a gente consegue ver na prática clínica, né? Então, eu jamais peço para o paciente parar de fazer quimioterapia, ou parar de fazer a rádio, ou não operar, eu jamais faço isso, porque eu acho que faz parte do tratamento isso. Só acho ruim se a gente mantém apenas isso. Porque se você imaginar que um paciente tem um câncer de mama, e naquela região lá eu meço um nível alto de HPV, na pesquisa isso, né? Estou pensando em pesquisa clínica, em ciência, não estou pensando na rotina do dia a dia. Mas se naquela região tumoral você imagina que tem uma ressonância muito forte, uma emissão de padrão frequencial de um HPV muito elevado naquela mama, certo? E de mercúrio de chumbo, por exemplo, como causa da doença dela. Está lá, pelejando com quimioterapia, bloqueio hormonal, taranã, tudo bem, mas com a causa lá ainda presente, cheio de vírus e mercúrio e chumbo, não faz sentido você tratar somente a célula sem tirar esse entorno dela que está lesando a célula, entendeu? Então você teria que combinar a estratégia oncológica clássica de você fazer o bloqueio hormonal, a quimio, a rádio, e uma estratégia complementar que vai ter essa visão do todo, que é uma visão que não é da oncologia clássica, é uma visão clínica, mais holística, né? Mais bioquímica. Então, eu sempre favoreço você combinar as duas forças, esse lado complementar e o lado convencional, para agregar forças e trazer o melhor sucesso para o paciente. Eu costumo dizer que eu vejo como se fosse uma parede, né, com o cano aqui dentro quebrado, infiltrando água, fazendo um mofo nessa parede. Isso é o paciente oncológico. E aí no hospital o que eles fazem? Eles passam massa corrida, passam a tinta, a melhor tinta que tem, a mais cara, fica lindo por um tempo. Corrigiu aquele processo, mas continua com vírus lá dentro, continua com mercúrio, continua comendo errado, insulina alta. Você não corrigiu as causas. Vai acontecer o quê? Esse mofo vai voltar a aparecer naquela parede de novo, certo? Porque a quimioterapia não vai matar vírus, não mata bactéria, não tira mercúrio, entendeu? Não corrige a tua insulina. Então, se você passar massa corrida, mas ao mesmo tempo corrigir o vazamento lá dentro do cano, é o melhor dos mundos. Então, no meu ver, hoje em dia, a medicina convencional e a medicina complementar deveriam dar as mãos para ter um melhor sucesso, porque são visões diferentes e complementares, não são antagonistas, elas são complementares, elas se somam. E esse conceito de medicina complementar junto com o convencional é medicina integrativa, porque ela vai integrar todos esses conceitos no mesmo paciente. É importante o aspecto emocional, acho que nenhum médico vai dizer o contrário. Óbvio que existe, mas a gente não existe uma preocupação em relacionar isso com uma causa do câncer, né? E a gente vê, existem estudos, tem um médico muito controverso, né, que é o Dr. Hammer, que ele estudou muito a psicossomática do câncer. E ele mostrou de forma sistemática alguns tipos de padrão, né? Tipos de conflito ligados a alguns tipos de câncer. Então ele passou a ver que mulheres que tinham conflito X com o marido tinham câncer de mama daquela forma. Ou pessoas que tinham sentimento de culpa acumulado tinham câncer daquela forma. Então ele começou a categorizar esses conflitos e criou uma sistemática de avaliação. E eu fui estudar um pouco essa linha dele e vejo que tem muita correlação realmente, né, do que ele encontrava e do que a gente encontra hoje. Então, eu acho que as emoções impactam diretamente na nossa saúde, né? Hoje tem a neuropsicoimunologia, né? Como que o processo mental, neurológico, interfere nos neurotransmissores, por fim, na nossa imunidade. Então, se você tem conflitos emocionais de forma persistente no teu sistema, no teu corpo, medo, raiva, ressentimento, culpa, tristeza, e se você tem um sofrimento muito grande, geralmente solitário, sozinho, você não pode compartilhar com ninguém, ninguém pode te ajudar, em que você está impotente em relação àquilo, esse sofrimento constante gera um estresse muito grande na nossa imunidade. Você cria uma depressão imunológica por causa disso. Lembrar que o nosso cérebro ele é um dínamo, ele gera imagens, ele gera formas, geometria, ele gera frequência, ele emite ondas. Ondas criam formas e criam realidade. Então, se você tem um processo mental com esses sentimentos negativos, você certamente está criando um ambiente interno desfavorável e imunodepressor. Então eu acho que isso impacta muito na formação do câncer nesse sentido. Eu tive uma paciente que ela teve um câncer de mama e ela havia tido um problema com o marido dela. O marido dela a traiu
né? Tinha uma amante, ela descobriu isso daí. E então, pela por essa teoria psicossomática, né, o câncer dela era no lado direito, mama direita. E pelos estudos do Dr. Hammer, na grande maioria das vezes, não é sempre assim, né? Isso tem que ser visto de forma individual, mas no caso dela foi assim. Ela tinha um câncer na mama direita, porque na mama direita era o conflito com o marido, né? O conflito com o lado masculino dela. E ela usava a doença dela como forma de vingança contra o marido, né? Ele usava a mama dela, ela abria assim, mostrava com orgulho e dizia: olha o que ele fez comigo, né? Ela tinha um sentimento de ressentimento, de raiva, de vingança, e ela queria se vingar dessa traição dele com a doença dela. Olha o que você fez em mim, olha a doença que você provocou em mim, né? Então, para mim era muito claro como que ela, esse padrão mental dela, realmente provocou aquela doença, porque o Hammer mostrou isso lá atrás, que conflito com o lado masculino, com o marido, com o cônjuge, etc., pega muitas vezes uma mama direita. O dela era com a mama direita, ela tinha esse conflito com o marido muito, muito evidente, de que ela usava aquilo como uma vingança, uma autossabotagem até. Ela estava indo bem no tratamento, de um tumor visível na mama, ela estava indo bem no tratamento, a hora que começava a melhorar aquela mama dela, ela sumia do consultório. Ela não vinha mais fazer o tratamento, não vinha fazer a químio, porque ela não queria que ela melhorasse. Ela falou assim um dia para mim: eu não posso sarar, ele tem que aprender o mal que ele fez em mim, para mim. Quer dizer, olha onde vai a cabeça da pessoa, como que ela nutria aquele sentimento negativo contra o marido dela e como aquilo afetou ela e até o próprio tratamento dela. Então a mente tem um poder absurdo de gerar a doença, assim, né? E de atrapalhar no teu desfecho, no teu tratamento de sucesso. Outro perfil muito grande que a gente vê em relação aos pacientes com câncer de cólon, né? Câncer de cólon, estou dizendo assim em linhas gerais, isso tem que ser visto individualmente, mas a gente vê um certo padrão, que o próprio Dr. Hammer viu, né? No paciente com câncer de cólon, muitas vezes a gente vê um sentimento de culpa que se carrega durante muito tempo por algo indigno, que ele não consegue esquecer, que ele não consegue eliminar, algo que ele vivenciou, que ele considerou sujo ou indigno, né? E se você vai analisar com cuidado cada paciente desse, a gente vê frequentemente esse padrão, né? E tem um terceiro caso que me chamou a atenção, que é uma paciente com câncer de cólon também, cujo pai dela, na infância, a usava para se relacionar com o amante dele. Então ela falava assim para a filha: vamos dar uma voltinha com o pai ali, vamos passear no shopping. Ia com a filha, ela era pequenininha, para o shopping para encontrar com o amante. E a menina vivenciava isso, ela viveu isso na infância inteira, adolescência inteira, sem se dar conta de como ela estava sendo manipulada. Então ela se sentiu, depois que ela criou a consciência da questão, ela se sentiu culpada e, de certa forma, conivente, né, em permitir que o pai mantivesse uma relação com o amante às custas dela. Porque ela também se sentia beneficiada, ela ia para o shopping, ela tomava sorvete, ela ganhava roupa, o pai comprava ela de alguma forma, então ela tinha uma certa conivência de também ter um benefício com esse tipo de situação. E olha que ela ficou adulta, ela tomou consciência da situação, ela ficou com a culpa desse algo indigno que ela participou, esse algo sujo, conclusão, câncer de cólon. Então, se você começar a ver a biografia do paciente com muito cuidado e sabendo esse padrão que o Dr. Hammer descreveu no passado, você vê que é quase que matemático. Nós temos conflitos muito bem determinados com sítios, né, específicos de câncer que mostram que as emoções realmente têm um impacto muito grande, né? Eu costumo dizer assim: a pessoa gerou um câncer na mama direita, por que não foi na mama esquerda? Foi o acaso? Como eu falei há pouco tempo atrás, não existe acaso. Não existe acaso. Existem fenômenos, existem leis que regem as coisas. Então a gente pode não conhecer as variáveis, mas elas existem. O universo é feito de modelos matemáticos. Nós não conhecemos todas as variáveis, mas existe uma regra para tudo. Então eu vejo dessa forma que o local onde o câncer se originou, se é mama direita, mama esquerda, se é cólon, se é estômago, existe um certo padrão de conflito, sim, que a gente vê. E na minha percepção, eu acho que o conflito emocional, se é culpa, se é medo, se é, enfim, o tipo de conflito que você cria, gera uma imunodeficiência localizada no órgão, porque existe uma somatotopia das emoções com determinados órgãos. Então você cria uma imunodeficiência localizada
naquela região, seja no colo, na mama, etc. E naquela região onde tem uma imunodeficiência grave e importante, por aquele conflito, você existe então um dano imunitário e permite que aquelas células que estão ali sejam mais agredidas, né, por micróbios que estão no tecido, nosso microbioma, que é um outro fator importante, e toxinas ambientais, e a queda da imunidade faz com que você crie um ambiente favorável para que aquela célula se desenvolva. O Dr. Hammer, Heike Hammer, ele foi um médico, ele foi e é um médico muito controverso. Ele já morreu, inclusive. O grande problema do Hammer foi que ele via tanto padrão matemático assim, repetitivo, né? Perda de fulano, perda de filho, por exemplo, câncer de ovário, de testículo, né? Câncer de cólon, essa coisa do indígeno, da culpa, e assim por diante. Ele via tanto isso se repetir que ele passou a quase que achar que ao resolver aquele conflito, o câncer se curaria. Então, várias vezes ele falava para o paciente assim: não faça químio, não faça rádio, não opere, você tem que rever seu conflito. Então, se você se deu mal com teu marido, com teu filho, com o que quer que tenha acontecido, vamos resolver isso. Eu acho que esse foi o grande erro dele, porque as coisas não são tão fáceis de desfazer assim. Eu acho que ele acertou muito em categorizar o padrão de conflito com o tipo de câncer, mas isso não se usa para tratamento do câncer. Eu acho que isso vale para você compreender a situação. É interessante do ponto de vista psicodinâmico ver como que a emoção tem esse impacto no corpo, mas aqui o câncer se formou, ele tem uma inércia própria, ele tem um ritmo próprio de agressividade, às vezes, que você não consegue ir rapidamente reverter tudo isso porque você passou a ter um insight. Eu acho que o insight é necessário, o insight é importante, a emoção faz parte do paciente, né? A mente e o corpo é uma coisa só. Então, acho que faz parte da cura do paciente você tratar a emoção dele, esse conflito, limpar isso, essa toxicidade emocional que ele carrega. Mas você não pode falar para o paciente não fazer a químio achando que isso vai ser suficiente, não é. Então, ele perdeu vários pacientes, foi processado várias vezes porque ele desestimulava a quimioterapia para provar a teoria dele. Eu acho que esse foi o grande erro e que foi o que trouxe o descrédito dele. Mas se você filtrar bem as coisas que ele falava, se você tirar essa parte esse equívoco dele de não tratar os pacientes com químio, ele teve um mérito enorme de poder entender como que as emoções impactam na formação do câncer e no tipo de tecido específico. E se você vê na prática com cuidado, você vê que ele tinha muita razão. A gente vê isso diariamente, como que isso é matemático realmente. Em relação ao medo, né, que quando além do conflito que a pessoa já traz, os conflitos emocionais que ela já tem, que propiciaram a provocar aquela doença, na hora que vem o diagnóstico, ela já sofre só pelo diagnóstico mais um conflito, né, de medo, geralmente de medo, né, de não saber o que tinha, de repente sabe que tem uma doença séria, e aí vem o diagnóstico com medo. E o medo paralisa o nosso sistema, né? O próprio diagnóstico já pode favorecer, então, essa depressão imunitária e desfavorecer o processo. E a hora que você ouve aquela palavra que a doença, o tumor é maligno, né? O paciente pergunta, doutor, é maligno? E a gente tem esse termo maligno, que quase um pensamento mitológico, né? Que a gente tem em nós, na sociedade, nos médicos, nos pacientes, de que é algo maligno, né? Como se fosse algo demônio, uma doença do demônio. E como se tivesse também células de Jesus, que são as células do bem, tem as células do mal, as células do câncer. É um conceito mitológico que a gente tem, né? Então traz um inconsciente de que aquilo é um castigo, aquilo não veio de Deus, veio de um capeta, ou algo que não lhe pertence, algo que a invadiu de fora. Existe um conceito simbólico do câncer, de que o câncer foi algo que nos fez tornar vítima de um processo. Essa é uma visão simbólica até meio pueril do processo, porque a gente vê que a célula ela não toma decisões assim de fazer mal para alguém. A célula não tem pensamento, a célula ela tem um automatismo dela, ela come, ela multiplica, ela sintetiza, ela excreta, ela tem um automatismo próprio, ela não tem um sentimento de maldade. Então você não pode imaginar que uma célula seja maligna. Lógico que é um termo que a gente usa simbólico, mas essa palavra traz um significado que fica na gente, né? De que é algo que não é de si próprio, né? Que nos invadiu. E o câncer, ele é feito de células da nossa própria carne. É carne da nossa própria carne. Né? Não é algo como a malária que vem de fora, que você se contaminou externamente, né? E provocou aquilo. Não, o próprio corpo é que
desenvolveu o câncer e tinha as condições favoráveis para que aquela doença aparecesse. E o paciente que tem essa visão mitológica, a primeira coisa que ele fala é se perguntar: por que eu fui escolhido para ter câncer? Aí olha para Deus e fala: por que eu? Blasfema. Quem é católico, quem é cristão, quem acredita em Deus, assim, muitas vezes blasfema porque acha que Deus esqueceu da pessoa. Então cria-se um sentimento de que ela foi injustiçada. E na verdade não é assim. Esse é um conceito muito errado. A gente que tem os meios internos do nosso corpo que produziram aquilo. O teu nível de pensamento, o teu perfil metabólico, o que você comeu, o teu nível de inflamação, o tipo de micróbio que você tem no teu corpo, teu grau, tua função imunitária, enfim, tua exposição ambiental tóxica, teu perfil de dieta, é todo um conjunto de variáveis que nós temos na tua própria vida que produzem um ambiente favorável para produzir o câncer ou não. E não uma coisa de castigo que veio de fora. Porque se você tem essa ideia de que veio de fora, você então não tem que fazer nada. Tipo, eu sou vítima, eu tenho que agora fazer a quimioterapia e vamos esperar o que Deus espera para mim agora. Vamos esperar o que Deus reservou para mim. Você passa a ter uma conduta muito mais passiva, muito mais vítima, injustiçada, do que alguém que vai tomar a vida nas próprias mãos e dizer assim: calma, vou me questionar então. Se eu tenho as condições favoráveis para produzir o câncer, o que está errado na minha vida? Né? O que eu tenho que rever? O que eu tenho que reanalisar? Eu tenho que fazer qual autocrítica com a minha vida? Entendeu? E se questionar e poder tomar a doença como uma oportunidade de mudança, de autoanálise, e não de auto-vitimização. Eu sei que pode parecer duro, mas a realidade é essa. A gente não é vítima do câncer. Lógico que a gente não tem culpa de provocar o câncer. A gente não tem essa culpa, né? Mas nós somos responsáveis de como nós cuidamos do nosso próprio corpo, do nosso próprio sistema. Então, às vezes por desinformação, a gente também não sabe, muitas vezes, né, o que a gente está fazendo de errado, mas chega um ponto que o corpo fala: olha, não consigo mais autorregular isso daqui. Aí desenvolve-se uma doença séria como essa, e te coloca numa situação que você realmente tem que pensar em rever suas coisas, rever tua vida. Então eu acho que a doença é uma oportunidade de melhora e de superação. Eu tenho uma história para te contar, individual minha mesmo. Eu fui para os Estados Unidos encontrar um professor meu, o professor Omura, que já está bem velhinho. Ele é professor da Universidade de New York Medical College. Ele faz pesquisas lá em Nova York. Ele trabalha com uma tecnologia que nós também utilizamos no Brasil atualmente, em que tenta detectar o câncer numa situação ainda subradiológica, né? Ele consegue medir padrões frequenciais em hertz do corpo da pessoa e ver se essa pessoa emite sinais ou uma assinatura frequencial que a gente já sabe de um tipo específico de câncer. Então a gente consegue detectar que a pessoa emana do corpo dela um sinal que pode significar um câncer de pulmão, um câncer de pâncreas. Só que você vai fazer um exame de imagem e ela não tem aquele câncer ainda, porque nós estamos medindo informações subradiológicas, muito iniciais. Então é uma tecnologia muito avançada que pesquisa então o diagnóstico extremamente precoce por meios físicos, não químicos nem teciduais, como é o convencional. Ele procura sinais físicos, né, eletromagnéticos. E eu fui me encontrar com ele e ele me disse: Gustavo, você tá com uma frequência no teu abdômen, você tem uma frequência compatível com câncer de pâncreas. E a hora que eu recebi aquela informação, eu fiquei meio chocado, porque eu não imaginava que eu fosse ter esse tipo de informação. E aí eu tive esse tipo de análise. Quer dizer, eu pensei, ao invés de perguntar por que eu, né? O que eu fiz de errado? O que Deus fez para mim? Eu perguntei: o que tem de errado no meu corpo? O que eu posso fazer para reverter isso? Que tipo de sentimentos eu posso estar tendo de forma repetida que eu preciso rever? Por que meu corpo fez isso daqui? Quais são as condições que eu tenho em mim que favoreceram esse tipo de processo? Então eu saí da posição de vítima, de injustiçado, de coitado, e passei a me sentir responsável, certo? E tentar ver o que eu podia fazer para melhorar isso. Então, se você não conseguir mudar a forma como você encara o problema, você não vai aproveitar essa oportunidade magnífica que eu acho de você rever e refletir muita coisa na sua vida, que a doença traz essa oportunidade. E lógico que eu tive a oportunidade de receber essa informação de uma forma muito preliminar, muito precoce. Eu não tenho a doença em mim formada. É uma pesquisa que ele fez, eu tinha essa tendência à formação. Eu já não tenho mais, eu consegui reverter.
consegui neutralizar isso daí. Não aparece mais em mim esse sinal do câncer de pâncreas. Então, quer dizer, você vê que o processo ele é flexível, não é uma sentença, mas você precisa encontrar realmente quais os caminhos necessários no teu processo para você compreender e corrigir essas causas que estão ali provocando isso. Nessa pesquisa, esse incidente que aconteceu comigo com a doutora Mura me motivou a fazer uma linha de pesquisa para tentar compreender melhor o que estava acontecendo em mim e de tratamentos também. Então, tem um protocolo de pesquisa que foi aprovado no comitê de ética, devidamente analisado, aprovado. Então, a gente faz isso de forma científica mesmo. E o que eu percebi em mim e que vejo nos pacientes que fazem parte dessa pesquisa é que um dos principais fatores que colaboram para provocar o câncer, além das emoções que a gente já falou, né? Eu tratei algumas coisas sobre isso também, das minhas emoções, eu tentei me reautoanalisar em relação às emoções, eu encontrei algumas coisas que faziam sentido para mim, mas em relação à parte física, orgânica, a gente vê uma participação muito grande de toxinas ambientais na produção do câncer e do microbioma, do conjunto de micróbios que habitam em nós, né? Sejam parasitas, protozoários, mintos, vermes, né? Bactérias, vírus, micobactérias. A gente tem uma infinidade de micróbios no nosso corpo que estão lá latentes, né? Morando no nosso sistema, que a gente chama de microbioma, que é o conjunto de micróbios que moram, né? A população de micróbios que moram na gente. E se você analisar o perfil de microbioma de toxinas ambientais, os carcinógenos que nós temos contato com a natureza, essa combinação ela é bombástica para a produção do câncer. Então, nós fomos analisar em mim, nessa pesquisa, quais eram os fatores tóxicos e microbianos que tinham no meu sistema que estavam favorecendo esse processo, junto com as emoções que eu tinha, que eu fui autoanalisar. Eu busquei profissionais para me ajudar em relação a isso e eu comecei a fazer uma autocrítica e ver quais sentimentos eu vinha também tendo. Então esse conjunto, essa sopa de emoção errada, conflitos que você traz desde a infância, micróbios, flora intestinal, vírus que moram na gente de forma crônica, excesso de mercúrio, de cádmio, metal pesado. Quer dizer, você cria um ambiente totalmente hostil dentro do próprio corpo. Então a tua célula sofre com isso, ela sofre dano, e é isso que começa a ter um processo de gerar o câncer. É esse dano que se faz à célula que provoca isso. Então eu comecei a corrigir isso. Modifiquei o microbioma, melhorei o microbioma, reduzi a quantidade de vírus crônicos que eu tinha, de bactérias tóxicas que eu tinha. As emoções eu consegui melhorar muito e reduzir a carga tóxica de mercúrio, cádmio e chumbo que eu tinha também. E com isso eu consegui neutralizar a frequência que eu emanava, né, na pesquisa que eu tinha feito, de câncer de pâncreas. Isso desapareceu, bastando corrigir esses fatores, as emoções, toxinas ambientais e os micróbios. Os óleos essenciais são formas extremamente concentradas de fitoquímicos, né, dos componentes bons das plantas, né. Uma gotinha de um bom óleo essencial pode equivaler a diversas cápsulas ou diversas colheres uma versão comum daquela planta. Então, uma forma de você fornecer uma quantidade muito potente de um ativo interessante, né? Então, você pode usar eles por via oral, o que eu acho que deve ser feito com muita cautela, porque é um medicamento que você está fazendo por via oral, e não é porque é gotinha natural que deixa de ser um medicamento. Eu acho que é um medicamento, e a automedicação pode trazer os problemas, mas existem óleos que podem ser usados por via oral, acho que bastante válidos muitas vezes. E tem o uso inalatório, que é um uso muito mais seguro, né? Que a nossa, em termos de superfície, né, alveolar é enorme. Então, se você inala um aroma natural de um bom óleo essencial, você tem uma absorção enorme por via inalatória, que é mais segura que a via oral muitas vezes, e o impacto disso metabolicamente é muito grande, em neurotransmissores, em imunidade. Os trabalhos mostram que nossas células têm capacidade de reconhecer esses padrões, né, de aromas e cheiros, né, porque a gente o cheiro é algo invisível, né, algo que você sente, mas é uma informação química que você está recebendo. São moléculas químicas que vão até o nariz, que desencadeiam respostas metabólicas bastante específicas e podem certamente trazer benefícios para as pessoas. Então, tanto para ação analgésica, para ação imunoestimulante, para ação calmante, ação antidepressiva, relaxante. Então, eu acho que pode ser uma ferramenta simples, que o paciente pode fazer em casa, ter em casa, que não vai ter interferência com a quimioterapia, que você está inalando um cheirinho que é agradável, né?
E uma grande preocupação nossa é o que o paciente está tomando e quanto isso pode atrapalhar no remédio da quimioterapia que ele está fazendo no hospital, que não pode ter essa briga, né, para que a quimioterapia tenha uma ação plena. Então, se você fizer por inalação, muito provavelmente você não vai ter essa preocupação com a interferência com a quimio. Então, é uma via válida, bastante simples e útil de se usar, eu acredito. Eu usei recentemente para um paciente nosso com glioblastoma, um tumor cerebral. Eu usei para ele óleo de lavanda, ele estava no hospital para fazer a cirurgia e eu quis que ele inalasse a óleo de lavanda, né? Eu achei que fosse bom para ele. E então a gente orientou que ele levasse um vidrinho para pôr no lenço e ele inalasse isso de tempos em tempos, né? Um lencinho com óleo essencial de lavanda no pós-operatório. Ele teve uma recuperação super boa. Até o médico ficou espantado de quão rápido ele conseguiu ir para casa. Então tem uma ação anti-inflamatória muito grande, né? O óleo de lavanda para o sistema nervoso, né? Calmante, né? Então foi uma experiência muito legal que eu tive recentemente com a lavanda. No meu ver, a alimentação é uma das formas mais potentes de introduzirmos informação dentro do nosso corpo. Então comer significa enviar sinais para dentro, sinais químicos, né? Você está comendo alimento é um sinal químico. Essa sinalização ela pode ser para o bem ou para o mal. Ela pode fazer salutogênese, saúde, ou patogênese, doença, né? Com os alimentos a gente consegue interferir em várias frentes. A gente pode mexer com os hormônios, com vias inflamatórias, com o nosso microbioma, na nossa capacidade de depuração do fígado, nas vias que sintetizam neurotransmissores, na nossa carga tóxica, afetamos nosso sistema imunitário. Então o que você come, o padrão do que você come mexe em todas essas variantes aí, então isso impacta no nosso metabolismo de forma geral. Então, se você imaginar que o câncer é uma doença que está inserida num contexto metabólico do indivíduo e que a dieta interfere em tudo isso que eu falei, é uma conclusão quase que lógica você imaginar que o teu padrão alimentar tem algum impacto na célula tumoral. A gente sabe que tem impacto. Não acho que a dieta tem uma capacidade de ter uma ação antitumoral direta. Por exemplo, estou com câncer de mama, se eu comer 1 quilo de brócolis por dia, vou conseguir matar a célula, porque o brócolis tem um componente lá que é antitumoral. Não acho que seja tão óbvio assim, não é tão raso assim, né? Eu acho que a dieta nos permite um equilíbrio metabólico e fisiológico de uma forma muito ampla, geral, que torna o ambiente, o microambiente desfavorável para que aquela doença se desenvolva ou se progrida, né? Então a dieta tem um papel importantíssimo na prevenção. Se você come brócolis todo dia, a romã, o chá verde, o gengibre, enfim, todos os nutrientes, todos os alimentos que têm ação anti-inflamatória, imunomoduladora, que melhoram o teu microbioma, te ajudam a desintoxicar de forma, digamos, no teu dia a dia, um hábito de vida teu saudável de ter esses alimentos de forma habitual. Você vai criar um ambiente muito mais, digamos, limpo, anti-inflamado, quer dizer, você vai criar um ambiente não favorável à produção de câncer, né? Você vai ter um ambiente, um microbioma mais equilibrado, não tóxico. Então a dieta tem um papel importante na prevenção nesse sentido, muito mais eu acho na prevenção. E no tratamento, eu acho que ela também impacta e muito, né? Porque, como a gente já sabe, o câncer está inserido num ambiente metabólico hormonal do próprio sistema, do próprio corpo ali. Então, se você impacta nisso no tratamento do paciente, também você pode ter algum efeito no processo. Por exemplo, a gente vê os pacientes que têm hiperinsulinemia, né, que têm excesso de insulina, têm obesidade, sobrepeso, excesso de gordura corporal, tem insulina alta, vive com hiperglicemia, com insulina alta. A insulina é um dos hormônios piores que tem para o câncer, né? A insulina age, na hora que a insulina toca na célula tumoral, ela desencadeia a proliferação celular. Ela estimula vias proliferativas, né? A via do mTOR, que a gente fala. mTOR, né? mTOR. Essa via do mTOR é uma via muito famosa hoje em dia, que se fala, estuda demais, e que uma das vias que desencadeiam essa proliferação via mTOR é a insulina. Então, se você tem um paciente com câncer, qualquer câncer que seja, e tem uma insulina muito alta, não faz sentido você manter com a insulina alta, concorda? Então, a dieta teria um papel muito importante para você baixar, no mínimo baixar essa insulina, para que você crie um ambiente hormonal mais favorável para que aquela célula não tenha estimulação. Os hormônios afetam o câncer de forma direta. Tem os cânceres que são hormônio dependentes, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, que são hormônios, câncer de próstata. São cânceres que têm uma ligação com exposição hormonal importante, mas todos os cânceres têm relação com a insulina. A insulina é um hormônio
digamos, proliferativa, a insulina ou IGF-1, que tem uma ação, digamos, genérica proliferativa. E aí, se você tem pacientes com níveis hormonais elevados desses hormônios, é bem desfavorável. Os trabalhos mostram que quem tem obesidade e hiperinsulinemia, ou diabetes, pré-diabetes, eles têm um risco muito maior de desenvolver o câncer. Lógico, eles têm um ambiente hormonal favorável, então eles desenvolvem mais facilmente o câncer. São cânceres mais agressivos que respondem pior à quimio, radioterapia. Por quê? Lógico, porque você pode operar a pessoa várias vezes, mas se ela continuar com um ambiente hormonal ali desfavorável, ela vai ter a chance de refazer aquele tumor de novo. E tem uma chance maior de não responder à quimio e à rádio. Mais uma vez, porque uma das causas da pessoa que é a parte hormonal continua em desajuste. Então você precisa ter essa visão de que você vai tratar o paciente com a quimio, a radiocirurgia, mas se você só olhar para a célula tumoral e não olhar para o entorno, você está perdendo uma grande parte do tratamento. Então, o ideal é que você tenha uma visão, essa visão metabólica de forma ampla, para você agir de formas em várias frentes para ter o melhor sucesso nesse caso. Eu acho que, em linhas gerais, eu acho que cada caso é um caso. Eu costumo dizer que a gente tem que ver o perfil metabólico de cada paciente e para desenhar uma estratégia individual. Então, nós temos pacientes no consultório que têm insulina de 30, uma insulina alta, e que estão gordinhos, então a gente tem uma estratégia para eles. E tem pacientes que vêm com 40 quilos, sem massa muscular, sem gordura. Eu não posso lidar da mesma forma com os dois em termos de alimentação. Então, você falar de alimentação de forma geral, eu vou cometer pecados aqui, obviamente, porque eu vou fazer uma regra geral, mas tem que ser individual, né? Mas, de forma geral, o que a gente pode dizer para as pessoas, o que eu pratico na minha própria vida, é primeiro o equilíbrio. Eu não sou favorável a extremismos, eu como de tudo, e eu acho que pode ser sim para o paciente oncológico, digamos assim, desde que esse tudo tenha um certo bom senso, né, que as pessoas não têm às vezes. Eu tenho uma formação grande nisso, então para mim o meu bom senso é diferente do bom senso dos outros, né? Preciso falar isso também. Mas para as pessoas se levarem como uma lição para casa, primeira coisa, vegetal. Nossa dieta hoje em dia é pobre em vegetais, né? Vegetal que eu falo não é comer, igual seria no self-service, a pessoa pega lá um prato com 2 rodelinhas de tomate, uma rodelinha de palmito e 3 folhinhas de alface americana que tem uma cor branca, que não tem nutriente nenhum, e acha que comeu salada. Isso não conta, gente. Isso para mim, assim, é igual não comer nada de salada. Você comer salada, você comer folha verde, folha que tem a cor roxa, verde escuro, né? Que são onde tem os carotenos, os fitoquímicos, nutrientes importantes. Então, comer salada, comer vegetais é comer muita quantidade, comer um pratão de salada, de vegetais cozidos e crus, legumes, verduras, hortaliças, né? Frutas. Para mim, a base da nossa alimentação deveria ser essa. E aí, depois disso, você vai comer bastante de vegetais, vai cumprir o dever de casa, você pode partir para outras coisas, a proteína, né, os grãos, as raízes, que são boas também. Cada alimento tem uma vantagem em relação aos outros, então essa variedade nutricional é muito importante. Uma alimentação saudável deve ser assim: hortaliças, a proteína de carne de boa qualidade, magra, raízes, carboidratos, como a gente sempre comeu, os grãos, etc. Agora, isso em linhas gerais. Existem alguns alimentos que dificilmente vão fazer bem para as pessoas, vamos dizer assim. Então, açúcar, o doce, que foi uma invenção do ser humano pós-industrial, né, que está ligado demais aos picos de insulina, né? Na natureza a gente não teve contato com isso até então, né? Se olhar os animais na floresta, na época da caverna, a gente não tinha contato com açúcar. Era a fruta que a gente tinha para comer, que é cheia de água, de fibra. Então, até na natureza, o açúcar vem de uma forma mais saudável, né? Então, quando você transfere isso para um ambiente mais urbano, moderno, de que o açúcar é um alimento de fácil acesso, que faz picos de insulina, dieta pobre em fibras, você cria um ambiente desfavorável. Então, a gente costuma orientar para as pessoas evitar açúcar, evitar os carboidratos de absorção muito rápida, que estão refinados, então farinha branca, arroz branco, que são desprovidos de nutrientes. Ele tem só açúcar, vai fazer picos de insulina na pessoa, são desnecessários. Então, favorecer o arroz integral. Na casquinha do arroz integral tem uma casquinha, tem um componente que tem ação antitumoral. Então, os grãos integrais, os carboidratos, as raízes excelentes, têm fibras, né? A mandioca, a mandioquinha, batata doce. Então, estimulam a flora intestinal de uma forma positiva. Então, são carboidratos muito bons. Então, a gente evitar os refinados, né? As farinhas brancas, então o trigo refinado, o açúcar refinado, os laticínios,
que é um tema bastante controverso, mas que no meu caso, meus pacientes, eu sou taxativo com eles. Ninguém morre de ficar um tempo sem comer leite, tomar leite e comer queijo. São alimentos bastante proliferativos. Tem um trabalho recente que saiu no New England Journal of Medicine, que fez uma revisão sistemática sobre o leite. Eles mostraram que existem, de fato, vários estudos que mostram risco maior de câncer em populações que consomem bastante laticínios, né? E tem um racional para isso, né? O leite, os derivados também, eles contêm, são alimentos proteicos e alguns aminoácidos do leite têm capacidade de produzir insulina também. Não é só açúcar que faz insulina. A proteína também pode fazer alguns aminoácidos. Então, o leite e os derivados são insulinêmicos também, hiperinsulinêmicos, e eles têm fatores de crescimento dentro dele. O leite é cheio de IGF-1, cheio de testosterona, cheio de estrogênio que a fêmea produz. Por quê? Tem isso no leite, nos derivados de leite. Quando eu falo de leite, é leite derivados, tá? A classe geral. Mas por que tem essa bomba hormonal no leite? Porque o leite foi feito para quê? Para a fêmea nutrir sua cria, certo? Você pega um nenenzinho que acabou de nascer, um bezerrinho, um mamífero qualquer, um bichinho mamífero, tá lá desse tamanho. Você dá leite para ele como dieta exclusiva. A fêmea dá o leite dela para a cria dela. Em poucas semanas ou meses, o bichinho já está 3 vezes o tamanho original, só com o leite da mãe. Como que ele consegue isso? Porque o leite é um alimento perfeito para a proliferação celular. Fatores de crescimento, hormônios anabolizantes, que são importantes para a criança crescer. Se eu quero crescer uma criança, eu tenho que dar esse tipo de coisa. Tem açúcar, água, proteína e hormônio. É uma bomba anabólica, perfeita para a criança, para a cria crescer. Se você transfere esse alimento fisiológico para uma criancinha até 2 anos de idade, para um adulto que tem um tumor, entendeu? Metabolicamente já não deveria ter tantos hormônios assim estimulantes no seu sistema, e você dá isso daí de forma desregrada, você cria um ambiente favorável hormonal. Né? Então você tem câncer de mama, por exemplo, que as mulheres às vezes têm receptor hormonal positivo. Você tem que usar um bloqueador hormonal para evitar que aquela célula se prolifere. E ela toma leite de vaca, que é cheio de hormônio. Tem trabalhos que mostram isso. O teor hormonal no leite de vaca é muito maior do que um leite materno, por exemplo. Porque a vaca é um bicho muito grande, tem concentrações muito altas de hormônios. Então não faz sentido você usar um tumor hormônio sensível, uma mama, por exemplo, tomar leite de vaca se é um tumor hormônio sensível. Você está dando um tiro no pé, né? E mesmo em mesmo tumores não hormônio sensíveis, se é um alimento que estimula a insulina e IGF-1, pode ser um tumor não hormônio sensível, um tumor de pâncreas, um tumor de cérebro, outros tumores também. Se você tiver um nível de IGF-1 o tempo todo ali estimulando insulina, pode favorecer esse tratamento. Então, o leite e derivados eu costumo eliminar por esse racional. Lógico que faltam estudos ainda. A alimentação e nutrição é uma área super difícil de se estudar com seres humanos, porque tem que controlar a dieta das pessoas, não é fácil assim, é super complicado. Então a gente tem que ir com uma certa cautela, mas diante da dúvida, certo? No mínimo é controverso a questão do leite, vamos pensar assim, e dos carboidratos refinados e tal. Vamos pensar que seja controverso. Mas se existe uma dúvida, existe um racional bioquímico que fale contra, até que se prove o contrário, a gente tem que partir pela precaução e evitar, então, que esses pacientes consumam isso de forma exagerada. Lógico, se você tomar um pedacinho de queijo de vez em quando, você não vai também piorar o teu desfecho. Nós estamos dizendo em situações que a pessoa consome em excesso um alimento que pode ser prejudicial naquele sentido. E, de novo, aquela coisa, se o paciente tem tá com pouca massa muscular, pouca insulina, pouca gordura. Eu não estou tão preocupado nesse caso em relação à insulina, por exemplo. Estou mais preocupado com o gordinho. Então, cada paciente tem uma nuance. Alguns pacientes eu preciso nutrir, eu preciso alimentar, porque se não alimentar, ele vai entrar em inanição e morre com a caquexia. Então, é outro oposto. Então, transitar entre esses dois mundos do excesso de insulina e da falta de insulina é uma arte que a gente tem que ter no dia a dia, que não é fácil muitas vezes, né? A dieta Gerson, ou dieta Gerson, como se fala em inglês, o Max Gerson, que foi um alemão, né, que descreveu esse método, foi uma dieta muito... que nasceu nos anos 40, 1940, e quando eu vi os relatos, eu li os livros, vi documentários, eu fiquei fascinado pela teoria do Dr. Gerson. E aí, mais uma vez, sem nenhum preconceito, o que eu fiz? Peguei um avião, fui para San Diego, na Califórnia, para o Instituto Gerson, que eles têm um instituto lá, e fiz um curso de formação com eles. Porque
Porque eu falei: "Gente, se realmente for tão fascinante assim de conseguir reverter o câncer com alimentação, eu vou lá ver o que está acontecendo, também quero fazer", né. Ao contrário do que muita gente tem de preconceito, eu não tenho nada preconceito contra nada. Então, se tem alguma suspeita de que algum tratamento vai ser bom, eu vou lá, quero ver o que aconte quero ver e quero aprender, e ver realmente se vale a pena. Então eu fui, fiz treinamento, voltei de lá com todas as apostilas, livros e brifado em relação à dieta Gerson e fui testar em alguns pacientes, os pacientes que querem fazer isso, né. Porque se você ver os documentários, eles são muito estimulantes, dão muita esperança pra gente. E eu testei em vários pacientes a dieta Gerson, que é uma dieta, para quem não conhece, uma dieta basicamente vegana, basicamente não, é uma dieta totalmente vegana, não tem nada animal, em que eles fazem o paciente tem uma rotina de sucos verdes, feitos de uma forma especial, prensados a frio, orgânicos, várias vezes ao dia, sucos de maçã com cenoura, dieta vegana nas principais refeições, né? Muito vegetal, mingau de aveia de manhã, tomar sol quer dizer, se você for olhar para pensar, é uma dieta ok, né? Muita fruta, verdura, legume, sol, então é uma dieta saudável, né? No geral. Lógico que por não ter proteína animal, você sempre tem o risco de você ter deficiência de vitamina B12 com o tempo, com um certo tempo depois que você pratica ela. Mas isso também é facilmente contornável se você está com acompanhamento médico, né? Tanto de ferro quanto de B12. E além disso, o protocolo preconiza o uso de enemas de café, que foi uma técnica bastante antiga, que veio na Primeira Guerra Mundial. E quem descobriu isso foram as enfermeiras, foram as mulheres enfermeiras da guerra, da Primeira Guerra, que diante de soldados lesados, com feridas, com dores e com uso de morfina, na época, em campos de guerra, não tinha suprimento de remédios e água à vontade, então tinha uma escassez muito grande. Muitos soldados tinham constipação intestinal grave por causa da morfina que eles usavam nos hospitais de campanha de guerra, e as enfermeiras que tinham que fazer lavagem intestinal para poder evacuar o intestino deles, não tinha nem água para fazer. E um dia uma pegou um resto de café que tinha lá para usar como água para fazer o enema, para fazer a lavagem intestinal. E naquele dia o paciente dormiu a noite inteira sem dor. Então ela percebeu que o enema de café tinha uma ação analgésica, e eles começaram então, as enfermeiras, a usar o enema de café como uma alternativa para ação analgésica para os pacientes. E aí o Dr. Gerson foi estudar, como ele era alemão, pós-Primeira Guerra, ele incorporou o enema de café nesse protocolo dele. Então, aquela dieta vegana, suco verde de rotina, suco de maçã com cenoura, enema de café, vários por dia, e atividade física leve e tomar sol. Esse é o protocolo Gerson basicamente. Não se aceitava nenhum tipo de medicação, quimioterapia, radioterapia, tóxica dessa forma, porque eles diziam que isso iria evitar que o protocolo funcionasse. E aí, o Max Gerson ele foi muito famoso na época, ele mostrou vários relatos de reversão de câncer dessa forma, né? Então, essa foi a base da dieta do Gerson que eu fui atrás para fazer e testei em vários pacientes, que muitos querem fazer o protocolo Gerson. Não é um protocolo fácil de se fazer, ele é muito difícil, aliás, nos dias de hoje. Você tem que ficar por conta disso o tempo inteiro, você tem que tomar suco verde feito em casa na hora, assim, no mínimo 6 vezes por dia. Então você tem que fazer aquilo lá, comprar na feira, tem que ser orgânico, é uma rotina praticamente impraticável para os dias de hoje. Eu testei alguns pacientes e eu posso dizer para vocês que, infelizmente, eu não consegui ver um resultado de reversão como ele mostrava, né? Foi decepcionante para mim. Então, eu posso dizer, de experiência pessoal, que eu não consegui ver reversão no protocolo Gerson. Isso é um ponto. Por que eu acho que aconteceu isso? Não acho que ele tenha mentido naquela época. Ele tinha casos bastante ilustrativos, bem documentados, o Dr. Max Gerson, e não tinha por que ele inventar isso também. Eu acho que o que aconteceu com o tempo é que o protocolo Gerson perdeu a sua potência. Naquela época, os solos eram mais ricos, né? Hoje os solos estão mais pobres. Nós temos um ambiente tóxico muito maior do que tinha naquela época, nos anos 40. Hoje tem 5G aparecendo aí. Então, radiações, tóxicos ambientais, alimentos mais empobrecidos, vidas urbanas mais estressantes. A gente está num outro contexto. Então, o poder do alimento naquela época talvez fosse muito superior ao poder que ele tem hoje. Então, não desmereço o protocolo Gerson, eu acho apenas que ele já não seria mais uma estratégia suficiente nos dias de hoje. Mesmo assim, eu acho que ele poderia ser muito bem um protocolo de base para você fazer o tratamento convencional hoje em dia.
Na época não tinha quase convencional, né? Não tinha droga nenhuma. Então, se é um protocolo que visa a desintoxicação, alimentos saudáveis, tomar sol, tudo coisa boa, atividade física, por que não fazer, né? Só acho que deveria complementar e não ser um tratamento único para os pacientes. É assim que eu vejo hoje em dia. O que os trabalhos mostram é que quando você está em situação de jejum, 12 horas de jejum, 14, 16. Quanto mais tempo de jejum você vai ficando, mais evidente acontece, tá? O que acontece no momento de jejum? Alguns eventos metabólicos acontecem. A insulina cai drasticamente. O mTOR, aquela via proliferativa que faz a célula proliferar, diminui. Você tem menos proliferação celular. Na hora que você está em jejum, o corpo começa a destruir células degeneradas, células doentes. Isso chama-se autofagia, né? Como se não tem alimento, o corpo fala, vamos comer o que está aqui dentro que não está precisando mais, vamos reciclar. Então ele começa a comer, a destruir, né? Destruir, a reciclar células anormais, células velhas, células senescentes, autofagia. Ele faz mais reparo de DNA. Então DNAs que estão com danos, com lesões genéticas, existe um reparo mais eficaz nessa fase, né? O corpo para de produzir proteínas, ou produz menos proteínas, existe menos anabolismo, menos síntese de proteínas, menos síntese de células, né, produção de células. Antioxidantes aumentam, nossa resistência ao estresse aumenta. Então nós ficamos num estado de antiproliferativo e de autorreparação, de faxina e de auditoria interna. Vamos arrumar a casa, tá? É isso que acontece. Quando você come, acontece o oposto. Nós estimulamos a proliferação celular, estimula a mTOR, estimula a insulina, estimula a glicose, damos combustível para que o negócio prolifere, faça proteína, anabolismo, produção celular, produção de tecidos. Ora, o que faz mais sentido para você se a gente pensa que o paciente tem um processo proliferativo já dentro dele, um câncer? Ficar comendo ou ficar não comendo? Então, nesse contexto, é uma coisa mais lógica a gente favorecer períodos em que ele não vai comer do que o que ele vai comer, né? Então, os trabalhos que têm sido feitos já em andamento, publicados, que estão em andamento, estão tentando focar nisso. Quer dizer, o que acontece se o paciente oncológico faz jejum intermitente? O que já se saiu até agora é que, quando se faz a quimioterapia com o suporte do jejum intermitente, os pacientes têm menos riscos de infecção, menos neutropenia, quer dizer, menos efeitos tóxicos da quimio na medula óssea, menos náusea e vômito. Então, você, como falamos antes, o corpo fica mais resistente à ação da quimioterapia, resistente ao estresse, e a quimioterapia é um estresse. Então, você fica muito mais blindado no jejum do que quando comendo. Então, aparentemente, é uma estratégia que pode ajudar muito, pelo menos a suportar melhor a quimioterapia. Nós imaginamos que pode ser além disso, que você melhorando o metabolismo de forma geral, baixando a mTOR e a insulina, você vai ter um efeito também antiproliferativo bastante eficaz, mas isso tem que ser comprovado. Mas, no mínimo, menos efeitos colaterais da quimioterapia, menos infecções já tem se mostrado. Tem um trabalho recente que mostrou uma paciente com linfoma folicular, estádio 3, é um linfoma que nesse caso dela não precisava fazer quimioterapia, né? Ela precisava só ficar em observação clínica, ela estava bem, estava assintomática, então não tinha que fazer quimioterapia logo de cara. E ela falou assim, não quero ficar sem fazer nada, quero fazer alguma coisa. E procurou um médico lá na cidade dela, nos Estados Unidos, que faz pesquisa com jejum. E ele propôs para ela, vamos fazer jejum. E ela fez 2 semanas de jejum. O que ela podia comer nessas 2 semanas? Nada. Zero. Apenas água. Água o dia inteiro. E ela tinha excesso de peso, tinha reserva, né? Ela tinha uma gordurinha a mais, então dá para fazer esse tipo de jejum. Se você pegar alguém magrinho, não consegue fazer, porque você não tem reserva, mas ela tinha reserva. Lógico que a gente não recomenda fazer isso sem acompanhamento médico, né? Assim, esse é um protocolo bastante específico, com supervisão médica diária, e ela fez, né? E com 2 semanas, o que ela percebeu? Tava sem fome, não tava nada sofrido, tava bem, se sentindo mais bem disposta, e falou assim, nossa, eu achei que um carocinho aqui até diminuiu do meu linfoma, que estranho. Posso fazer mais uma semana? O médico falou assim, pode. Então ela fez 3 semanas de jejum, 21 dias de jejum. 3 semanas se passaram, ela fez uma realimentação gradual, sucos, dieta líquida, dieta pastosa, foi realimentando normalmente e migrou para uma dieta vegana. Saiu do jejum prolongado para uma dieta vegana. Isso fez uns 2 meses no total. Quando ela foi fazer o PET scan de novo, estava em remissão completa. Apenas com essa estratégia de fazer jejum prolongado e dieta vegana. Então eu achei fascinante isso. Falei, gente, é tão simples, né? Estamos todos preocupados aqui, o que o paciente pode comer,
no câncer, né? E às vezes é o que ele não vai comer que faz a diferença, né? Porque você vai estimular drasticamente aquelas vias antiproliferativas que a gente falou antes. Então, recentemente eu peguei um paciente com câncer de próstata, com 8,5 de PSA, normal abaixo de 4, né? Ele estava com 8,5 de PSA, com câncer confirmado, biopsiado, um grande hospital, um grande laboratório. Eu não tinha dúvida que ele tinha um câncer de próstata. Ressonância positiva, né? Ressonância magnética positiva, mostrando nódulo prostático. E ele estava gordinho. E ele falou: doutor Gustavo, estou desesperado, porque o hospital cancelou as minhas cirurgias, a cirurgia de próstata por causa do coronavírus. Só posso daqui 3 meses operar e eu não vou ficar com câncer aqui dentro. Assim, rapaz, o que a gente pode fazer nesse período? Vamos. Tu topa fazer esse jejum aí, prolongado? Ele topou. Então ele fez uma supervisão médica nossa diariamente. Por 10 dias ele fez jejum, só tomando água. E depois a gente realimentou ele. E com 2 meses nós refizemos o PSA. E de 8,5 veio para 4,5. Normalizou. Eu fiquei impressionado de ver. Lógico que ele vai operar, ele vai seguir o padrão normal do protocolo que tem que ser feito, mas quando reabrir o hospital para fazer, ele não pode fazer ainda. Mas me mostrou muito o poder que teve esse protocolo de jejum, e mudou o hábito de vida, mexemos no microbioma, no exposoma, quer dizer, a gente fez um global também, não foi só isso, mas o jejum sem dúvida foi um grande pontapé metabólico para ele ter essa resposta aí. Então é bastante promissor e vai ser parte das nossas linhas de pesquisa, com certeza daqui para frente, fazer mais vezes essa estratégia para os nossos pacientes que tiverem indicação. São pacientes bastante selecionados para fazer isso. O detox é um termo que ficou muito banalizado hoje em dia, e inclusive os próprios médicos não gostam muito dessa palavra detox. Primeira coisa, detox, o que é detox? Né? Detoxificar do quê? Vou me desintoxicar do quê? Primeira coisa. E segunda coisa a gente não tem um próprio sistema desintoxicante no nosso sistema, no nosso corpo. Né? Nosso fígado faz isso. Você tomar um antibiótico agora, daqui a 6 horas você tem que tomar de novo, porque o fígado depurou aquilo lá. Nós temos citocromo P450, outras vias metabólicas que degradam químicos e remédios, medicamentos que jogam fora. Então o nosso corpo tem mecanismos de autodepuração. Isso faz parte da gente. Então para que a gente vai se preocupar em provocar detoxificação se a gente já tem isso naturalmente? E do que a gente vai se desintoxicar? Então, primeira coisa, a gente tem um próprio sistema depurante, né, depurador no fígado, no intestino, nos pulmões, nos rins, são órgãos excretores, na pele, suor, básico isso. A gente elimina por esses locais aquilo que a gente não deseja mais para o nosso metabolismo, né, as toxinas e os dejetos, os restos metabólicos. Perfeito. Teoricamente, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Aí começa o segundo problema. Porém, o nosso corpo foi desenhado numa época em que a gente não tinha tanto contato com é, substâncias tóxicas como a gente tem hoje. E os trabalhos têm mostrado que a nossa exposição tóxica, que é o exposoma, a gente fala hoje em dia, é o conjunto de exposições ambientais tóxicas que a gente tem contato e que ultrapassam nossa capacidade de desintoxicação. Então, os metais pesados, por exemplo, o mercúrio, o níquel, o chumbo, nem todos são pesados, né? Os químicos me perdoem, mas o alumínio, o cádmio, o arsênio, então todos, vamos dizer, substâncias tóxicas em geral, não metais pesados, substâncias tóxicas em geral, e são todos que tem uma dificuldade de eliminar no nosso corpo. Então, quando a gente foi criado, né, lá milhões de anos atrás, a gente não tinha contato com isso na natureza de forma exagerada. Hoje a gente tem, pela industrialização, um contato não fisiológico com essas substâncias que são impregnantes, vamos dizer assim, que não saem facilmente do nosso corpo. Nosso fígado não foi preparado para eliminar isso daí facilmente, né? Os pesticidas, quem que criou isso? Foi o ser humano. Nosso corpo não tinha isso quando foi desenvolvido lá atrás. Então, esses são tóxicos que são altamente afins por gordura corporal. Então eles entram no nosso corpo e ficam presos e não saem facilmente, ficam amalgamados lá dentro. Então a gente tem esse questionamento: o que a gente pode fazer então, já que a gente está numa situação não fisiológica mais? O que a gente pode fazer, se é que é possível, né? Utilizar alguma ferramenta para acelerar ou para auxiliar os órgãos excretores a se depurar melhor. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente sabe que as vias excretoras de toxinas, elas dependem de nutrientes, muitas vezes, de vitaminas como cofatores, né? Então, se você tem uma deficiência nutricional específica, você pode não ter uma via depurante bem em boa atividade, porque está faltando zinco, magnésio, metionina, enfim, outro complexo B. Então, são vias que dependem de nutrientes também. Então, você tem desnutrição crônica, como a gente tem frequentemente hoje em dia, de micronutrientes, uma exposição exagerada, né,
de toxinas ambientais. Nós temos, às vezes, variantes genéticas que as pessoas têm, né? Nem todos são iguais. Nós temos variantes genéticas. Nós temos o vizinho aqui, por exemplo, do meu lado, que ele tem um gene lá que deixou ele meio capenga para eliminar toxinas. Já outro vizinho aqui do lado de cá, ele tem ao contrário, ele tem uma capacidade fácil de eliminar toxinas. Então são pessoas diferentes, geneticamente determinadas, que uns conseguem se metabolizar mais facilmente de toxinas, outros não. Então são várias variáveis. Tem o componente genético, o quanto você consegue se desintoxicar sozinho. Segundo, componentes nutricionais, de cofatores que interferem nessa capacidade de desintoxicação, além do genético. E terceiro, a tua carga tóxica ambiental. Quanto você se expôs no teu ambiente. Quer dizer, se foi gerado num ambiente uterino na tua mãe, uma mãe chega de amálgama, de mercúrio, ou a mãe que não tinha amálgama, são pessoas diferentes. Você foi exposto precocemente, você já nasceu com uma carga tóxica mais aumentada do que o outro que não teve. Você nasceu numa região que tinha muito pesticida agrícola, ou morou numa região que só tinha tudo orgânico. Quer dizer, são várias variáveis que vão se juntando, que vão fazendo o seu exposoma individual, a tua carga tóxica acumulativa ao longo de uma vida inteira. Então, que depende de vários fatores, sua exposição prévia, fatores nutricionais e genéticos, né? Então, isso para contextualizar um pouco mais o que é as toxinas ambientais. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar nisso daí? Né? Existem alimentos que são alimentos detoxificantes, vamos dizer assim, porque eles já foram analisados em estudos e se mostrou que eles são capazes de aumentar a capacidade do fígado em eliminar essas toxinas. Bom, em relação aos nutrientes, é fácil falar. Se você tem deficiência de complexo B, de magnésio, de metionina, de zinco, que são nutrientes importantes para a detoxificação, se você repõe isso, daí você ajuda, né? Então, esses nutrientes específicos fazem parte de você, quando você repõe, fazem parte de uma estratégia para você auxiliar no processo de detoxificação. Mas veja bem, você vai repor isso daí, você não vai aumentar além do fisiológico, você vai fazer no máximo ficar o teu fisiológico, o teu melhor, o teu metabolismo. Se o teu gene for ruim para detoxificar, você vai continuar sendo deficiente para detoxificar, né? Então não é só repor que resolve, são várias variáveis como eu falei. Então nós temos extratos de plantas que fazem isso, né? Os nutracêuticos, extrato de brócolis, gengibre, pimenta, chá verde, a gente tem várias, romã, a gente tem várias plantas, frutas ou raízes ou folhas que têm componentes químicos capazes de acelerar o processo de detoxificação fisiológico. Então você pode fazer esse processo em formas de cápsula, como um medicamento, nutracêutico é um medicamento barra nutriente, né? Fica entre essas duas categorias, desde que feito numa farmácia que faça um estado padronizado, de boa qualidade, para que ele tenha um efeito mais potente. Você pode adquirir hábitos saudáveis de vida, você consumir esses alimentos que eu falei, a romã, chá verde, gengibre, pimenta vermelha, pimenta preta, você vai, e outros que a gente conhece vários, né, os brócolis, as folhas verdes escuras, eles todos têm componentes químicos saudáveis de detoxificação, mas eles são, como alimento, eu os vejo como um hábito saudável de vida de forma do dia a dia, mas eles não vão sozinhos conseguir, se você tem uma intoxicação crônica por mercúrio, por chumbo, por exemplo, por pesticida, muito dificilmente você vai conseguir resolver isso somente tomando suco verde, né? Eu acho que aí nesse caso você tem que tomar até medicamentos alopáticos apropriados para auxiliar nesse sentido. Então, o tema detoxificação é um tema bastante complexo, que a gente deve incluir hábitos de vida alimentar, prescrição de nutracêuticos ou medicamentos alopáticos, seja por via oral ou por via injetável, e temos até as práticas não farmacológicas de tentar auxiliar a detoxificação. Você fazer sauna, você estimula a sudorese, você ingerir bastante água, para você estimular a diurese, e você favorecer um trânsito intestinal bom, né? Se você tem intestino preso, você retém toxinas, né? O escapamento, até o esgotão lá do Tietê intestinal, fica lá parado muitos dias, você está o quê? Juntando toxinas por mais tempo ainda. Então, se você tiver um trânsito intestinal, chegou, digeriu, apodreceu, jogou fora. É igual lixo de casa. Se ficar juntando 2, 3 dias, vai ficando com cheiro ruim. Nosso corpo é a mesma coisa. Então, se você favorecer um trânsito intestinal equilibrado e regular, não deixando acumular toxinas, uma autointoxicação, isso é o ideal. Então, a gente tem valeria uma aula específica sobre isso, porque a gente tem vários aspectos para falar, mas, com certeza, no paciente oncológico especificamente,
A gente tem vários trabalhos, inúmeros trabalhos que mostram o papel cancerígeno das toxinas ambientais. Isso é clássico. No próprio livro de oncologia fala que os carcinógenos eles são uma das causas do câncer, né? O cigarro, o álcool, os derivados de queimada, né? Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. A gente tem químicos nos alimentos, os nitritos, os conservantes, enfim. A gente tem contato com toxinas. O ar que você respira aqui em São Paulo, só de você respirar, você está inalando toxinas ambientais cancerígenas. Então, faz parte do paciente oncológico, como causa, esse contato com as toxinas. O teu exposoma, vamos dizer assim, né? O exposoma, junto com o teu microbioma, são grandes vertentes que vão impactar na tua saúde, não só para o câncer, para doença autoimune, para depressão, neurodegenerativas, qualquer tipo de doença crônica ligada a estilo de vida, que as crônicas em geral são todas ligadas ao estilo de vida, tem esse componente ambiental importante do microbioma e do exposoma. A ozonoterapia é um tratamento que já existe há mais de 100 anos, né, de baixo custo. Então ele começou a ser desenvolvido em países que tinham pouco recurso financeiro, em Cuba, na Rússia, na Alemanha Oriental, na época da Segunda Guerra Mundial. E o que a gente sabe da ozonoterapia é que ele tem uma ação bastante difusa no nosso corpo. Ele tem ações diversas, ele age de forma anti-inflamatória, analgésica, ele regula a nossa imunidade. Se tem células imunes com uma função diminuída, ele tem a capacidade de aumentar essa resposta imunológica, ou ao contrário, se tem células com excesso de atividade, ele consegue diminuir, então ele modula a resposta inflamatória imune de acordo com a necessidade do momento. E o ozônio, por ser um derivado do oxigênio, ele estimula a oferta de oxigênio para os tecidos. Então, os tecidos do nosso corpo ficam mais oxigenados, né? A pressão parcial de oxigênio aumenta quando a gente faz ozonoterapia. E também os pacientes que recebem esse tratamento você tem um bem-estar muito grande. A gente talvez não tenha os mecanismos ainda explicados, mas a gente imagina que tenham interferência em várias vias hormonais, neuroendócrinas, que promovem um bem-estar ao paciente. Então, por ação anti-inflamatória, oxigenante, né, analgésica e de bem-estar, e aumenta a fluidez do sangue, reduz a viscosidade do sangue, e o que é uma coisa que pode ser interessante no paciente oncológico, porque no câncer a gente tem um efeito, uma tendência protrombótica, né, de agregação e de coagulação excessiva das hemácias, e o ozônio tem uma função de reduzir a viscosidade sanguínea e favorecer a fluidez, vasodilatação, né, dos vasos e fluidez do sangue. Então tem um racional muito grande por trás de que ele seria útil, né? A gente sabe que as células tumorais vivem num ambiente de hipoxemia, de pouco oxigênio, de PO2, né, pressão parcial baixa de oxigênio. Então quando você tem uma tecnologia que aumenta a oxigenação dos tecidos, será que isso não seria benéfico nesse caso, né? Porque a gente sabe que a hipóxia ela é um fator de agravamento, né, do câncer. As células tumorais elas são muito mais agressivas no ambiente de hipóxia. A radioterapia funciona pior em ambiente de hipóxia. Então, se tem uma terapia que estimula a oxigenação, não seria benéfico isso? Então, a gente tem trabalhos in vitro que mostram uma ação antitumoral do ozônio. O ozônio tem a ação de matar a célula tumoral quando você coloca ele em contato com as células tumorais. Interessante. Isso já foi mostrado também em modelos em animais, em camundongos, em ratos, em coelhos. Você consegue ter uma ação antitumoral bem documentada com ozonoterapia, né? Seja por via direta, por toxicidade direta do ozônio, porque ele mata mesmo, ele é oxidante, ele mata, ou por vias indiretas de estimular a imunidade, ou outras formas que fazem com que as células tumorais diminuam. Mas são modelos animais, né? Modelos animais são modelos ainda de laboratório, que mostra que o racional que a gente vê realmente tem uma certa base, mas a gente precisa transpor isso agora para modelos clínicos. E se você vai partir agora para estudar os modelos clínicos, a gente tem uma falta absurda de estudos, né? A gente não tem ainda como garantir que a ozonoterapia vai ter esses efeitos que a gente viu nos animais em seres humanos. Então a gente tem um longo caminho a trilhar ainda, né, a estudar, para poder mostrar quais pacientes se beneficiariam, quais protocolos seriam usados. Eu acho que o ozônio ele pode tanto fazer bem como pode fazer mal, como tudo em medicina. Qualquer medicamento faz isso, qualquer tratamento pode fazer isso. O ozônio ele gera um estresse oxidativo, ele gera radicais livres no sistema, o que pode ser bom e o que pode ser ruim, né? Pode ser bom porque se você irrita o sistema com um pouco de radical livre, você estimula toda uma resposta uma resposta antioxidante
que vem por consequência, que traz uma vantagem para a pessoa, ela fica mais resistente, né, ao estresse oxidativo e produz uma resposta antioxidante como consequência. Só que se você fizer muito de forma indiscriminada ou sem muito cautela, esse excesso de radical livre pode fazer dano, inclusive pode piorar o processo tumoral. Já tive pacientes que, ao se exporem ao ozônio, tiveram aumento da lesão de forma clara, né, ao uso do ozônio. Assim. Então, a gente tem que ter certo cuidado. Então, nós precisamos fazer estudos clínicos para que a gente tenha uma noção cada vez mais precisa de como usar para que isso tenha cada vez mais benefícios. Os benefícios são muito evidentes quando você faz de forma individual, como critério, quando você tem experiência e faz isso, você consegue ver claramente que tem benefício, no mínimo, de reduzir a fadiga ligada à quimioterapia, aos quadros depressivos, às vezes ligados à quimioterapia, né, e a retenção de líquido, a inchaço, a dores, isso os pacientes notam claramente que tem melhora. Em relação à ação antitumoral, eu teria um pouco mais de cautela de falar sobre isso, porque ainda temos que confirmar isso com mais estudos. A gente está com uma linha de pesquisa agora para estudar sobre isso, o papel do ozônio em relação à ação antitumoral específica em certos pacientes selecionados. Na Europa, os pacientes fazem muito a combinação da quimioterapia, o tratamento convencional com a ozonoterapia. Né? A Suíça, a Alemanha, a Espanha, a Itália são países assim, que têm uma experiência enorme com a ozonoterapia. Portugal já é um sistema praticamente que se faz na rede pública de saúde. Na Alemanha, os próprios planos de saúde pagam pela ozonoterapia. Então, assim, a gente vê que na prática tem muito benefício, mas ainda assim nós precisamos documentar melhor esse tipo Na hora que você vai ver os dados concretos publicados em oncologia, nós temos poucos estudos. Então, nós temos 2 recentes que foram publicados que comprovaram estudos randomizados. O grupo usou ozônio, outro grupo não usou ozônio. O grupo que usou ozônio tive uma redução muito mais significativa da fadiga ligada à quimioterapia do que quem não usou. Então, isso está publicado e mostrou um grande benefício. Então, os pacientes que fazem ozonoterapia, realmente, quando você faz isso, você vê na prática que esse trabalho que foi publicado realmente acontece. Os pacientes que sentem um bem-estar muito grande, sentem muito mais disposição. Temos pacientes que vinham com contagens leucocitárias muito baixas, por efeito tóxico da quimioterapia de forma acumulativa. A hora que você faz ozonoterapia, vê uma recuperação muito mais rápida e sustentada da imunidade. Então a gente vê sim que pode ser um grande aliado à quimioterapia e à radioterapia também.